Edu, do mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Fute, família, hoje mais uma visão de cartola pra vocês, bora montar o time, falar da última rodada e também passar dicas pra vocês, beleza? Então bora falar de última rodada, 65 pontos foi a nossa pontuação, tá? Não foi uma pontuação muito boa, ainda mais comparado com a nossa última, né? Então, não foi uma grandíssima pontuação, foi uma pontuação mediana, poderia ter sido melhor por algumas escolhas nossas, tá? Patrimônio, se eu não me engano, desceu um pouco, tá? Então nada demais, tá? Mas aí tá o time, beleza? Conseguimos pegar esse G com o Piton, tá? Aí com o Gomes, na questão do Palmeiras e do Vasco. O Cruzeiro acabou perdendo SG, isso foi prejudicial, né? A gente poderia ter feito mais 15 pontos aqui só de SG, né? E tirando ainda o ponto que o Cássio perdeu aqui, né? De gol sofrido, né? Então, 16 pontos, né? E acabamos errando, principalmente no meio de campo, né? Os três meio-campistas foram maus, o Matheus Pereira, que é o nosso capitão, não foi bem, tá? Mas acertamos no Estevão, no William, no Gomes, tá? E no Pedro, tá? A gente acertou alguns jogadores. Claro, olha aqui o banco nosso, né? O Everton, 14 pontos, pegou muito contra o Coisa. O João Vitor também foi muito bem, tá? Fez o gol, né? Que deu a vitória, tá? Eu falei do João Vitor na rodada. O Caio Paulista também foi muito bem, tá? Então, acabamos errando em alguns jogadores, mas a gente falou também dos que foram bem, tá? Isso que é importante também, não é só pontuar, mas também falar dos jogadores, né? É importantíssimo, tá? E bora pra essa rodada, rapaziada, que essa rodada tá muito focada em Palmeiras, tem Cruzeiro também na jogada, tem alguns outros times, então vamos falar dessa rodada, beleza? Começando o gol, meu primeiro goleiro já escalado vai ser o Everton, tá? Tá muito valorizado, tá? Mas o Palmeiras é o favorito desse confronto contra o Criciúma, joga em casa, a defesa do Palmeiras tá muito sólida. Eu espero que o Palmeiras faça um bom jogo na questão defensiva e o Everton ainda consiga render algumas defesas, tá? Do Everton, né, eu acho que tem algumas outras boas opções, como é o caso do Fábio, tá, contra o Juventude, acho que é um jogo aberto, tá, mas o Fábio pode pegar o SG, tá, o time do Fluminense pegou, conseguiu melhorar a defesa, tá, então eu acho legal o Fluminense pra essa rodada com o SG, como possível aposta. O John como aposta também é legal, porque o Corinthians tá muito bem no campeonato, tá, então, no campeonato não, mas tá muito bem numa retomada, assim, tá conseguindo fazer gols, tá, então o John é uma aposta mas um pouco mais complicada, tá, de se acreditar, assim, que vai ter o SG. Poxa, é uma aposta, mas é uma aposta válida, tá? SG do Inter acho interessante, porém o Inter não tem bons jogadores SG, tá? Então o Rocher nesse jogo contra o Cuiabá pode ser uma boa na questão de pegar apenas aqueles 5 pontos, 6 e garantir um SGzinho diferente, tá? E daí aqui pra baixo eu não apostaria mais ninguém, tá? Eu ficaria com essas opções mesmo, eu acho que são as melhores, tá? Pra mim o Everton é o melhor goleiro disparado. Nas laterais não tem como não fazer o padrão também, tá? Vou de Willian nessa rodada, meteu gol na última rodada, é um cara muito interessante, voltou agora da seleção brasileira, nem jogou, tá descansado, tá? Então, contra o São Paulo, jogando em casa, o Cruzeiro pra mim é favorito, e o Willian é muito bom de cartão, então é difícil não ter ele, tá? Outra na lateral, temos algumas apostas, tá? Eu acho que apostas válidas, como o caso do Matheus Ponte, que é um cara que sempre tá trazendo média básica muito boa, tá? Então o Matheus Ponte é uma aposta legal, tá? Temos também o Rocha, que tá sempre muito bem de SG, tá? Então o Rocha é SG e desarme, tá? O Rocha vem desarmando legal, tá? Mas tem que ficar de olho se joga ou não, né? Porque acho que sempre fica aquela dúvida entre ele e o Giai, tá? Até o Mike tá voltando, então eu ficaria de olho, talvez não jogue 100% do tempo do jogo, tá? Então tem que ficar de olho nesse sentido, tá? Outras opções. O Reinaldo pode ser uma boa, tá desvalorizado. O Reinaldo bate pênalti no Grêmio, tá? E pega o Bragantino que também tá numa fase ruim, então acho que é um jogo aberto. O Reinaldo pode ser uma boa opção, tá? Como diferencial. Mas acho que fazer o básico essa rodada é muito boa, tá? É muito bom, tá? Falar também do Samuel Xavier, né? Que pega o Juventude, acho interessante o Samuel Xavier, mas acho que tem laterais melhores. O Bernabé seria uma grande aposta, tá? O Bernabé vem fazendo boa média, tá? O cara de 10 desarmes em 6 jogos, tá? Tá mantendo uma pontuação bem legal. E se pegar esse G, o Bernabé é uma ótima opção, tá? Nosso lateral de primeira, assim, vai ser o Caio Paulista também, tá? A gente vai fechar com o Caio Paulista, o pessoal tá indo de Rocha. E o Willian, eu tô indo de Caio Paulista pela questão ofensiva, tá? O Caio Paulista é bom nos cruzamentos, então vou tentar pegar um SG, mais uma assistência e uns desarmes do Caio Paulista, beleza? Outras opções aqui pra baixo, e realmente eu ficaria com aquelas mesmas que eu falei, tá? Não apostaria em mais nenhuma daqui, tá? Mas o padrão mesmo é Caio Paulista, William e Rocha. Você pode fazer uma aposta no Bernabé, o Reinaldo, interessante. Desculpa, o sono tá complicado, né? É sempre muito corrido aqui. Matheus Ponte também é uma aposta interessante, tá? Então tem essas opções, beleza? Na zaga, gente, na zaga eu acho que tem que fazer o padrão. Murilo e Gomes, tá? Murilo desvalorizado, tá fazendo uma boa montação, meteu gol aqui. Tá o Gomes também bem interessante pra rodada. Então eu vou com os dois fazem média básica, os dois têm potencial de bola aérea muito grande. E o Palmeiras tem o SG mais tranquilo da rodada, tá? Então vou estar quadruplicando o Palmeiras, que nem o pessoal estava. Opa, cliquei uma coisa aí que nem o pessoal está fazendo mesmo, no mais escalados, vou estar acompanhando, tá? Mas você que quer colocar o Thiago Silva, pode ir com ele, tá? Tá sendo uma média muito boa. Não que ele tenha muitos desarmes, apenas em 5 e 7 jogos, tá? Uma média baixa, mas ele, os 7 jogos que ele jogou, 7 ele pegou esse G, tá? Então ele vem numa decrescência sempre ele garantir 5 pontos, tá? Vamos ver se vai garantir agora contra o Juventude, tá? Mas tem que ficar de olho aí. Acho uma opção interessante, mas eu prefiro os dois Palmeiras, tá? Aqui vai baixando as opções. Acho que o Barbosa é interessante. O Barbosa tem desarmes, tá? Um por jogo, tá? Mas ainda assim é uma média, eu acho que interessante. Ele pode fazer mais ou menos numa partida. Eu acho que é um jogo complicado, ainda assim, Botafogo, tá? Não é tão fácil.
Mas o Barbosa deu uma assistência no último jogo, por isso que ia ser estourada de pontuação, tá? Mas é uma opção interessante o Barbosa, na minha opinião, tá? Além deles também tem o Basso, né? O Basso fez 3 e 10 na última rodada, não foi bem, tá? Mas ele tem bastante desarme também, tem mais que o Barbosa, mas ele também jogou mais jogos, né? Em comparação, ele não tem um desarme por partida, né? Então, é meio complicado. Tem o mercado na questão do SG do Inter, que pode ser uma boa, tá? E daí que eu acho que ficaria mais interessante as opções mesmo, tá? Eu não apostaria muito, tem o Vitão, mas o Vitão é bem ruim de cartola, o Vitão não vai bem no cartola. Então eu ficaria com os caras do Palmeiras, com o Thiago Silva, e também se você quiser fazer uma aposta aí, você tem o Alexander Barbosa e um ou outro jogador, tá? Mas eu iria assim. Já vou pro treinador, gente. Vou pro treinador, meu treinador vai ser o Abel, tá? É o jogo mais fácil, o jogo que tem mais potencial de goleada, então vou com o Abel. Mas você pode ir também com o Mano Menezes, você pode ir também com o Arthur Jorge. Eu acho que é interessante também uma opção mais barata. Você pode ir uma opção mais barata e você joga em casa, vai com o Humberto Loser ou com o Carpini, quem você achar que é o melhor. Mas a gente tem o Roger Machado com 7, que joga em casa, é um SG legal, tá? Seria uma opção interessante aí, se você tem pouco dinheiro pro treinador, tá? No meio de campo, gente, no meio de campo é uma dúvida cruel aqui, né? O pessoal tá indo com meio de campo muito padrão e eu também vou com meio de campo padrão. Porém, o Rascaeta jogar é sempre uma dúvida muito grande, é mais pegando o Vasco, é um clássico, o Rascaeta gosta de jogar contra o Vasco, então tô com esse pensamento, tô com essa dúvida. Por enquanto, o Rascaeta não entra no meu time, tá? Mas vai ficar de olho, tá? Nosso meio campista vai ser o Arias, beleza? Vai ser o Arias pra esse jogo, tá? Pegando Juventude, acho interessantíssimo o Arias. Vou estar com ele nessa rodada, tá? Eu não quis ir com o Arias em muitas rodadas, tem rodadas que ele foi muito bem, tá? Mas nessa eu não vou estar deixando passar. Meu meio campista vai ser, por enquanto, o Matheus Pereira. Eu acho que ele é a minha principal dúvida entre ele e a Rascaeta, tá? Porque é um jogo mais pegado entre o Cruzeiro e o São Paulo. Tá? Eu acho que eu já vejo uma disparidade maior entre Flamengo e Vasco, mesmo o Flamengo tendo bastante desfalques, tá? Não me critique aqui, torcedores do Vasco, tá? Não é nesse sentido, tá? É só uma opinião minha, tá? Mas o Matheus Pereira é uma boa opção. E daí também outra dúvida que eu tô é se eu vou de Felipe Anderson, tá? Por enquanto estou indo com o Felipe Anderson por causa da desvalorização, tá? Ele foi bem nessa rodada aqui, fomos com ele, tá? Ele é um cara que agrega bastante em questão de média básica, tá? Tem 18 desarmes, tá? Também é um cara que finaliza, então acho um cara interessante, meteu o gol na outra rodada, tá? Mas eu tô em dúvida entre ele e o Maurício, porque o Maurício tá numa fase muito boa, duas mitadas seguidas, tá? Ele foi até melhor que o Felipe Anderson aqui, nessa também ele meteu o gol contra o Atlético Paranaense, tá? Então, eu estou uma dúvida muito cruel entre ele e o Maurício, tá? Entre o Felipe Anderson e o Maurício, porque seria um diferencial também num time tão padrão que está sendo essa rodada, tá? Então o Maurício pra mim é uma ótima opção. Outras opções boas também que eu não falei antes, o Alan Patrick voltou e está jogando bem pelo Inter, tá? Acho interessante esse jogo contra o Cuiabá, mas eu vou esperar um pouquinho mais pra ver mais do Alan Patrick na questão de pontuação, por enquanto, vamos ver quando ele volta. Tem o Richard Rios também, que tá vivendo uma fase muito boa, né? A média básica do Rios é sempre muito boa, mas dobrar o Palmeiras acho difícil no meio de campo, tá? O Matheus Henrique, a gente falou dele, tá? A média básica é muito boa, meteu gol na última rodada, tá? Então o Matheus Henrique tá muito bem, é uma aposta também que seria muito viável até no lugar do Matheus Henrique, tá? Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira é aquele cara mais que chama a responsa, né, e tal. Então é difícil não ter ele quando você vai botar alguém do Cruzeiro no meio. Tem o Ganso também, a questão de mais básica do Ganso é boa, tá? Ele tem assistência também, tem gol, mas eu acho que entre ele e Arias eu prefiro o Arias, sem dúvidas. Tem o Gabriel Carvalho também, que tá surpreendendo em questão de pontuação, um jovem menino do Internacional, tem que ficar de olho nele, tá? Essa rodada eu vou deixar passar porque eu acho que tem opções mais confiáveis do que ele, beleza? E daí aqui pra baixo, realmente ficaria com as opções, tá? Eu apostaria nos de cima mesmo. Acho que minha dúvida maior é se vai jogar o Matheus Pereira ou se vai entrar o Rascaeta no meu time. E entre Felipe Anderson e o Maurício, tá? Eu tô querendo ir muito com o Maurício porque a fase do Maurício é melhor que a do Felipe, tá? Mesmo o Felipe sendo mais confiável na questão de média básica, tá? No ataque, gente, no ataque que tá grande a dúvida, porque eu tenho dois jogadores que pra mim não vão sair do meu time, tá? E são eles, Estevão, tá? 10 pontos na última rodada, na outra meteu 28, tá? Um cara que sempre finaliza muito, tenta muito, dá assistência, chuta, bate escanteio, faz tudo no time, então vou estar indo de Estevão, tá? Sem dúvida nenhuma. E meu outro atacante também, certeza que vai estar no time, é o Flávio Lopes, tá numa fase boa também, tá? Sempre o cara que tá entregando assistência, entregando gols, tá? É um cara interessante, a bola aérea do Flávio também é boa. E desse jogo do Criciúma, ainda mais tendo muitos atacantes que não é certeza de um jogo fácil, eu vou apostar no jogo fácil do Palmeiras, tá? Aí outras opções se você quer, né, pra fechar o ataque, tá? Eu acho muito interessante o Borré, que meteu gol nessa rodada, tá? O Borré vem uma pontuação boa também, duas pontuações boas. O Borré vira e mexe, faz gol, tem 4 gols já no campeonato, uma assistência, é um cara que finaliza bastante, uma assistência é bastante, tá? Acho interessante. O Canóbio, quanto o Fortaleza também, é um cara bem interessante. O Canóbio finaliza bastante também, cria muito, até desarma bastante. Poderia ser uma opção interessante, mas o jogo é bem complicado. Eu confio mais no Fortaleza. O Atlético em casa tá jogando muito mal, tá? Tem o Luiz Araújo, que é um cara muito bom de média básica, tá? E você, como tá indo com ninguém do Flamengo, como seria o meu caso, o Luiz Araújo poderia fechar bem esse teu time, tá? Então, acharia bem interessante o Luiz Araújo. Se você quer um time bem fechado, na minha opinião, aí você vai com o Borré e bota um cara do. E bota o. Coisa aqui.
bota o que eu tinha falado, bota o Arrascaeta, tá? Acho que ficaria um time bem fechado na questão de você cobrir todos os jogos, mas aí você tem que pensar bem em qual jogo você quer dar mais ênfase, né? Então, como eu tô no caso em ênfase do Palmeiras e do Cruzeiro, eu tô acabando que não tô indo com o Flamengo, tá? Mas o Luiz Araújo é uma boa opção sim, o cara tem média básica muito boa. O Lucas Barbosa até contra o Fluminense é bem interessante, tá? Vira e mexe, mete gol, tem assistência, tá? Tem finalização, desarme, é um cara bem interessante mesmo, o Lucas Barbosa, tá? É um jogo mais aberto, então eu ficaria de olho, mas eu ainda assim prefiro o time do Fluminense. O Igor Jesus é um cara que me atrai muito, tá vivendo uma fase muito boa, cara, pontuações muito boas. Tá, é um cara que finaliza bastante também, 14 finalizações é bem legal. A zaga do Corinthians não é muito confiável, então o Igor Jesus poderia ser uma opção legal, tá? Além deles, acho que tem o Serna também, o Serna poderia ser uma opção viável, mas eu prefiro apenas ter o Arias, tá? E não ter mais ninguém do Fluminense. E eu também ficaria de olho aqui pra baixo eu não ficaria de olho em ninguém. Na verdade, eu ficaria de olho em Cauê Elias. Sabia que tinha alguém aqui pra baixo, eu tava esquecendo. O Cauê Elias é uma boa opção sim, tá? O Elias contra o Juventude é um cara que mete gol bastante. Não estoura muito em pontuação, mas sim faz boas pontuações. Então, é um cara que seria interessante pra você ter mais alguém do Fluminense pegando um jogo na teoria fraco. Por enquanto, eu estou indo com o Borré. Porém, tem um cara no Fito de Dúvida que eu estou muito afim de ir, tá? E é o Wesley, tá? Tá aqui já o Wesley, um cara que tem mais média básica que o Borré. Não precisa, tipo, é mais fácil o Wesley meter uma média básica assim e estourar mais facilmente. Mas tá em dúvida, então eu vou esperar pra ver. Né? O jogo é só na segunda, esse é um problema. Você esperar uma escalação do Inter até segunda é difícil, ainda mais ficar estando em dúvida. Né? Claro, você pode botar o Wesley e ter um banco tranquilo, né? Como é o caso de botar o Cauê Elias, seria bem de boa. Mas o problema é que o Wesley provavelmente entra, né? Então, essa é a maior dificuldade de você colocar o Wesley em tá? Falar também do Bruno Henrique, tá em dúvida, mas eu acho interessante. O Bruno Henrique sempre vai bem nos clássicos contra o Vasco, tá? Tem o Gabigol, mas daí, cara, eu prefiro muito mais o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, beleza? A fase dos dois são melhores que a do Gabigol, tá bom? Mas eu ficaria com essas opções, beleza? Passei muitas dicas aí pra você, gente. Muitas dicas mesmo. Bora montar o banco de reservas e escolher o capitão, fechou? Banco de reservas, botar o Fábio no gol, tá? No nosso banco. Na lateral, a gente acaba tendo que ir de Guga. Eu não falei do Guga, né? Mas o Guga também é uma opção interessante. Não é tão ruim pro Cartola, não. Tá? Mas vou com ele por causa de não ter jogadores assim no banco de tanta qualidade. Na zaga. Na zaga é complicado, hein, bicho? Vou botar o Barbosa, tá? Do Botafogo. No meio, eu vou botar o Maurício, né? Caso né, a gente não vá com ele, o Maurício é a nossa reserva de imediato. E no ataque, vamos de Cauê Elias, fechou? Capitão, gente, capitão pra mim tem muita dúvida. Pra mim vai ser o Estevão, não tem como. O Estevão vive uma fase maravilhosa, um cara que puxa muita responsa, um cara que tem muita qualidade, finaliza muito, dá muita assistência, faz gol. Não tem como não ir com o Estevão de capitão, na minha opinião, beleza? Então é isso, gente, esse foi o vídeo. Estamos com algumas mudanças do time mais escalados. Eu não falei até do Luiz Henrique tá no mais escalados, mas é uma boa opção sim, eu não falei dele, tá? O Luiz Henrique é um cara que chama muito jogo pra ele. Quanto o Corinthians também acho que é um jogo aberto, mas até a fase do Igor Jesus pra mim é melhor, tá? Em questão de pontuação. Não que o Igor Jesus seja melhor que o Luiz Henrique, tá? Mas é um cara que vive uma fase de pontuação melhor, beleza? Mas o Luiz Henrique é uma boa sim, tá? Estamos com algumas diferenças do mais casos, literalmente só duas, né? O Flaco Lopes, né, que não tá mais caso, tá Borré e Luiz Henrique. E na lateral direita que tá o Marcos Rocha e o Caio Paulista. Então por isso que eu tô pensando muito em ter o Maurício aqui, tá? O Maurício aqui seria muito interessante, até o Maurício e o próprio Filipiano, o Maurício e o Arrascaeta, pra ter mais um diferencial no lugar do Matheus Pereira, tá? Que eu acho que é um jogo mais complicado. Então, essas são as minhas dúvidas, beleza? Mas qualquer coisa, você entra lá no Instagram, no @eduforigo, né? Eu sempre posto com vídeo novo lá também. E lá que eu vou postar se tiver alteração no time. Então, sábado, quando tiver uma hora antes do mercado fechar, quando a gente tiver todas as informações, né, e o mercado fechando, vocês vão saber se eu mudei alguma coisa ou não do time. Então, segue lá pra você não perder, pra você saber quem eu vou mudar, se eu vou mudar, tá? Então, vai ser tudo por lá, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá no Instagram, como eu falei, @eduforigo, beleza? E é isso, gente. Valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada.